Olá, este é mais um Pink Talks, um podcast voltado para a saúde da mulher e para todas as mulheres que buscam um pouco mais de conhecimento e autonomia sobre a sua saúde. Eu me chamo doutora Rebeca Heinzen, sou ginecologista e mastologista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora pela Universidade de São Paulo. E hoje vamos conversar um tópico que todo mundo deseja saber e acho que vai valer até para os homens: como envelhecer bem. E para isso eu trouxe um grande colega de faculdade, o médico geriatra, Dr. Rodrigo César Schionetti da Costa. Ele é médico formado também pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência médica em geriatria pela Universidade de São Paulo, fellow em distúrbios cognitivos do envelhecimento e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, doutora Rebeca, minha grande amiga. É um prazer estar aqui contigo. Que bom, eu acho que esse é um tópico hoje em dia que é o tópico da vez da medicina, né? Que é como envelhecer bem, como a gente ter longevidade. A gente tem escutado muito essas palavras, né? E eu acho que a gente já vai pedir aí umas pílulas de conhecimento, assim. Rodrigo, quais os hábitos que tu considera os mais poderosos para aumentar a nossa expectativa de vida? Eu acho que tem que estar bem claro para todo mundo que a nossa expectativa de vida depende dos nossos atos com o nosso corpo. Então, hábitos que parece que são de repetidas vezes falados, mas que a gente não dá atenção, é o que faz a diferença no envelhecimento. Então, uma alimentação balanceada, né? Muitas vezes até baseada na questão da dieta do Mediterrâneo, que a gente tenta falar mais numa alimentação mais natural, com menos gordura, proteínas mais não tão gordas, né? Enfim, sem exageros, comidas processadas, né? A gente vê o corpo que se mexe envelhecendo com muito mais qualidade, então a gente tem que teclar muito na questão do exercício físico. Então, esse paciente que ao longo do tempo movimentou o corpo, buscou exercício físico regular, envelhece melhor. A gente tem que teclar na questão da saúde mental, que aparece que a gente esquece, mas gerenciar o estresse, buscar tratar suas emoções, né? Ajuda em relação a isso, meditar, parar um pouco e olhar para a tua mente é importante. A gente esquece e cada vez mais a gente vem falando da qualidade do sono. O paciente que precisa ter um sono reparador, 7, 8 horas, 6 horas, mas ele sim tem que ser um sono reparador. Buscar o autocuidado, né? A gente tem estudos que mostram que os pacientes que têm um segmento médico regular, né, seja com geriatra ou clínico ou sua ginecologista, enfim, mas que busca esse gerenciamento da saúde, tem desfechos mais positivos no envelhecimento. Então, muito depende do que nós somos no dia a dia, né? E tem, assim, Rodrigo, a minha mãe um dia desse estava comentando e eu achei bem bonitinho, assim, que ela tá fazendo musculação e eu falando que eu tava na musculação e ela falou assim, ó, nossa, na minha época, quando eu tinha a tua idade, ninguém me falava para fazer musculação. Sei lá, ela é da geração da ginástica, né, assim, e a gente hoje em dia conversa muito sobre saúde muscular. Uhum. Então, pensando, né, nessa nova geração aí de 60, 70 anos, que não foi instruído como nós, né, de começar uma atividade física ali com seus 20, 30 anos, de forma mais intensa, ainda assim essa pessoa tem benefício em começar, mesmo que tardiamente? Tem benefício, isso não tem mais dúvida. A gente brinca que nunca é tarde para começar, seja 80 a mais, até 90 a mais. Se você conseguir praticar exercícios que vão reabilitar a tua massa muscular, tu vai ter desfecho na tua saúde melhor. Tu vai hospitalizar menos, tu vai ter menos AVC, tu vai ter menos derrame, infarto. Então isso independente da idade que começa. A gente quer que comece mais cedo. Sim, na verdade desde a infância, né? Sim. Hoje em dia a gente já conversa sobre isso, nós temos filhos, né? Perfeito. E da importância da atividade física ser uma coisa natural já na vida da pessoa, né? Mas eles vêm dessas gerações que não foram tão orientados pelos médicos. E antes falava muito em saúde cardiovascular, então falava exercício aeróbico, né? E hoje a literatura traz pra gente que precisa do exercício de força muscular, né? Aliado a isso, você pode ter um bom desempenho cardiovascular, mas se você não tiver reserva de musculatura, teu envelhecimento, infelizmente, não vai ser bem sucedido. Eu vejo que tem essa mudança que está acontecendo. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque a gente olha muito para os nossos
os nossos familiares, né? Então, assim, eu tenho do lado do pai uma avó que foi até 97 anos, muito longeva, bem, e isso influencia, por exemplo, se meus avós viveram mais, eu, Rebeca, provavelmente também vou viver mais, assim, quanto que é da minha genética, dessa carga que eu carrego, e quanto é do meu estilo de vida? Tem alguma ideia, assim, que a gente possa traduzir isso? Tem. Provavelmente tu tem mais chance de viver mais, tá? Esse dado é Ricardo, que positivo. aguente. É positivo, Ricardo, que aguente. Porque o que a gente entende é o seguinte: a nossa condição genética remete, em média, de 20 a 30% de como que a gente vai envelhecer. Tá? Então, se os nossos pais ou os nossos avós foram realmente longevos, a gente vai ter esse lado genético a nosso favor. Porém, não é tudo. Isso é 20 a 30. De 70 a 80% vai ser o que nós fazemos no dia a dia. É o que a nossa condição, a questão da epigenética, o que a gente vai fazer no dia a dia que vai alterar a nossa resposta genética. Então, a gente tem pacientes, às vezes, que têm familiares que morreram cedo, 60 anos, mas que ao longo da vida perceberam que precisavam ter cuidado, se alimentaram bem, gerenciaram o estresse, comeram sem exageros, praticaram seu exercício físico, não beberam, não fumaram e prolongam a vida até os 80 anos. Então isso é bem né, documentado na literatura. O que a gente faz determina e pode mudar a nossa resposta genética. Então se você teve, ou seu avô, sua avó viveu mais, ótimo, tu tens um grande aliado do teu lado. Mas os 80% vai estar na tua mão. Então, ou tu te alia ao que tu tem de genética e vai conseguir ter um envelhecimento bem sucedido, ou não, ao contrário. Tu pode até ter uma genética boa, mas tu fez tudo errado, aí tu vai estar condicionado a ter um envelhecimento sem autonomia, dependência, demenciando, tendo Alzheimer, né? Que eu acho isso que é o mais importante, né? Essa palavra que tu falou, que se chama autonomia do envelhecimento. Porque às vezes a gente se foca muito na idade, né? Então, assim, eu quero viver até 100 anos. Será que a gente quer? A gente quer viver com autonomia até 100 anos, né? Tu acha que a gente vai viver até 100, a nossa geração? Vai sim, eu tenho certeza disso. Eu quero ser um centenário, né? Eu trabalho para isso, obviamente trabalho com o envelhecimento, mas eu entendo que tentando organizar nossos hábitos de vida, aliado ao avanço da medicina, seja em todas as áreas, né? Cardiovascular que mais mata, oncologia que também mata muito, enfim, a parte osteomuscular que vem avançando muito, que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que a gente tem grande potencial para ser centenários. Isso vai acontecer com mais frequência e vai acontecer com autonomia, que ainda não é realidade, né? Ainda não é, né? Eu vejo não. assim, eu tenho uma ou duas pacientes no consultório acima de 100 e a gente vê assim que a parte, principalmente mental dessas pacientes, elas ainda não acompanham mais, né? Ainda não é a realidade. E qual que é a expectativa de vida da população brasileira? Acho que é importante a gente falar. Hoje a gente trabalha numa expectativa de vida já de 76, 78 anos, né? Que comparado a alguns anos atrás, que era de 50, a gente está num avanço espetacular. Mulher sempre vive mais, né? A gente puxa isso para cima, homem um pouquinho menos, mas a gente está aí trabalhando hoje com 78, 76 anos de expectativa. E melhor, né? Dá para ver que são pacientes. Eu lembro, assim, da minha avó, com 60 anos, ela era uma senhorinha, assim. Hoje em dia eu tenho no consultório pacientes com 60 anos correndo maratona. Tinha... Que eu nem acredito. Eu falo, eu quero essa fórmula. Tem fotos brincando, né? A senhora de 50 anos morre atropelada, né? Isso, enfim, era considerado isso, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente trabalha aí numa expectativa. E Santa Catarina, a gente é um estado privilegiado, nossa expectativa de vida é maior, né? Chega a quase bater 80 anos, então... Eu vou puxar o meu gancho por aí, porque às vezes as pessoas me perguntam, né, por que tem aumentado tanto o câncer de mama, por exemplo. E isso também, né, é um efeito colateral do envelhecimento da população. A gente está vivendo muito mais, né? As nossas células ainda estão aprendendo a acompanhar o nosso corpo. Talvez no futuro a gente já não tenha mais tanto câncer de mama, sim, mas isso ainda é um processo natural do envelhecimento da população também. Porque a paciente antes não... Hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha muito como ponto de corte 65 anos. Trata ou não trata? Hoje em dia eu olho, gente, como que não vai tratar 65 anos? Tá super ativa, né? Tem autonomia, vai tratar. A gente discute muito isso na oncologia, né? Vai fazer mamografia até quantos anos? 75 é o que o Ministério da Saúde recomenda, mas tem 75 anos que a gente sabe que a expectativa de vida vai muito além. E vai deixar passar um câncer de mama nessa população.
E apesar de a gente entender que o envelhecimento, assim como a morte, né, é uma coisa que vai chegar na nossa vida, o envelhecimento também, eu ainda percebo que as pessoas têm dificuldade em aceitar mudanças do corpo do envelhecimento, né? Eu como ginecologista, eu recebo inúmeras queixas, né? Ai, doutora, tô perdendo, né? Meu corpo não é assim. Então, o que que é uma mudança natural, assim, que tu consideraria natural ao longo dos anos? Eu acho que só um adendo ao que tu falou, eu acho que uma das chaves que eu vejo no consultório para os idosos que chegam bem-sucedidos no envelhecimento é a resiliência em relação às suas mudanças. Então, Uhum. Ai, que importante isso. aqueles que entendem que o corpo está mudando e eu preciso tomar algumas atitudes no meu dia a dia para me adaptar a essas mudanças, esses aí eles vão muito mais para frente. Agora, aquele paciente, às vezes aquela mulher que fica, né, sempre remetendo ou voltando ao passado, como eu era, como eu era, como eu era, e esse envelhecimento vai ser um pouco mais travado. Vai Uhum. ser travado e a gente vê isso. O que que a gente pode considerar normal no envelhecimento? Eu tento falar assim, ó, tudo que for acontecer no teu corpo, que tu conseguir conviver e te manter funcional, vai fazer parte do envelhecimento. Então, questões, por exemplo, a gente vai falar, mas questões de memória. Esquecer pequenas coisas, vai na geladeira, não lembra o que quer pegar, vai no quarto, não lembra o que quer pegar, esquecer onde é que botou o óculos de sol, esquecer o nome de uma pessoa que faz tempo que não lembra, depois veio. Isso é normal, né? É normal pra Sim. gente e vai ser normal pra quem E tá eu acho que tá ficando até mais frequente, assim, na nossa geração, por exemplo, que eu tenho um volume de informação que eu não dou conta. Se eu não anoto, eu esqueço. muito, perfeito. E para eles, a gente tem que entender que isso também é normal, né? Uhum. Por exemplo, uma limitação, uma perda certa, uma certa perda de massa muscular, mas que eu consigo ainda caminhar bem, subir minhas escadas, carregar meus netos, tudo bem, faz parte, né? Uma alteração um pouco da urinária, tá urinando mais à noite, né? Isso não era assim, agora eu tô urinando mais à noite. Também pode fazer parte do envelhecimento. Então, tudo que vier de mudança, que você consiga se adaptar, a gente pode encarar como envelhecimento normal. A partir do momento que ocorrem mudanças que vão prejudicar no teu funcionamento, na tua decisão de tomada, na tomada de decisão, no teu dia a dia, aí a gente pode estar falando de uma coisa que não é normal. Perdeu peso demais muito rápido, não era assim, foi muito rápido e agora já está até tendo dificuldade para sair da cama, porque não está conseguindo, não consegue mais gravar nenhum recado, tá repetindo a mesma conversa várias vezes, começou a se perder na rua e falou, opa, aí então tem coisas que aí tem que buscar ajuda, porque não é normal. Eu sempre pergunto para os pacientes, tá esquecendo coisa grave? Fogão ligado? Até que o problema é que até o fogão hoje em dia é Também, elétrico, né? já. Mas assim, É, isso tudo a gente vai ter que mudar, né? Mas sim. eu acho que são coisas até que me remetem da faculdade, assim, esquecer o carro aberto, né? Tipo, esqueceu, exato, se perdeu. Eu vou puxar o gancho aí para a questão da memória, que eu acho que assim é um grande desafio, né? Eu vejo que as pacientes elas se queixam muito disso, da perda de memória, mas às vezes eu perguntando, eu penso assim, gente, eu também sou esquecida. Eu realmente tenho que anotar tudo. Eu acho que a gente tem uma demanda do mundo atual maior. Mas o que que eu percebo? Eu anoto tudo. O Ricardo, ele não precisa anotar tudo para lembrar. O Ricardo é meu marido, para quem não sabe, como o Rodrigo conhece, nós somos todos colegas geracionais. O homem, ele tem uma memória melhor que a mulher ou não? Não necessariamente Não. não. Inclusive, a mulher acaba demenciando mais pelo envelhecimento, mas Tá. não de reserva cognitiva, não Tá. necessariamente. E daí, falando do Alzheimer, né, que eu acho que é o grande medo de todo mundo, né? Eu li um livro recentemente que, enfim, é até bem criticado, o colega, né, que é o Outlife, que é do Peter Attia, e ele falava das principais doenças, né, pra gente envelhecer bem. Então, ele falava coração, falava câncer, daí falava saúde mental e falava do Alzheimer. Tem algo que a gente possa fazer para prevenir? Primeiro, é alarmante os dados de literatura em relação ao quanto que vai aumentar a demência no futuro. Ah, Muito relacionado ao próprio envelhecimento, mas muito também relacionado aos hábitos de vida das pessoas que estão vivendo agora. Então, vamos pensar que a nossa mente também é um órgão que vai sofrer dano de qualquer processo inflamatório, uhum, certo? Então, se você come muito açúcar, um dos lugares que vai sofrer é a reserva mental. Se você não pratica exercício, perde massa muscular, querendo ou não, isso também é um menos estímulo cerebral. Você
não dorme direito, você não tem uma reparação durante o sono, isso já não é mais suposição, é confirmado já, tem sistemas que são ativados durante o nosso sono profundo, você piora o seu desempenho mental. Se você é mais isolado social, se você é deprimido, você piora a sua mente. Então isso vai gerando uma série de respostas inflamatórias que vão fazendo que determinadas placas lá dentro do nosso cérebro aumentem, e aí num determinado momento, lá por 70, 80 anos, isso vai começar a se manifestar com perda de memória, que no começo vai ser pequena e controlável, mas que em pouco tempo depois começa a prejudicar no teu funcionamento. E aí que a gente entra na questão da demência. Porque a doença de Alzheimer, Rebeca, desde que a gente está falando, a gente já está entrando nos 40, 50 anos, ela já começa agora. Né? A doença em si, para todo mundo. Agora, se ela vai se manifestar lá com 70, 80 anos, vai voltar ao que a gente está começando desde o começo. É o que tu consegue criar de proteção. Então aí fala-se num contínuo da doença de Alzheimer, porque lá na frente ela pode virar uma demência ou ela pode só estar ali como doença. Isso, a gente pode viver com a doença e não ter a demência. Então essa é a grande sacada daqui para frente, né? Então a gente tem vários arsenais ali de investigação, mas que às vezes a gente encontra a doença, mas não tem a demência. Então a gente tem que lidar com isso também. Hoje em dia não é só ter as alterações de imagem e de sangue ou líquor que fala, né? Sem que a gente tenha manifestação clínica. Eu recebi um dia desses no consultório uma paciente que estava muito incomodada com os exames. Ela já vinha com vários exames laboratoriais de outro colega e ela estava incomodada com as mudanças hormonais. Só que ela não tinha nenhuma manifestação clínica. Assim, eu perguntei, mas tais com onda de calor, ressecamento vaginal? Então, a gente tem que entender que a clínica importa às vezes mais do que isso. Claro, as alterações são sinais de alarme, né? Tipo, então vamos tentar melhorar algumas coisas aqui, mas que o que vai determinar o tratamento são outras questões também, né? E ler esses hábitos que a gente escutava, né? Ler, fazer palavra cruzada, sudoku, isso interfere na progressão de demências ou não? Hoje existem programas de estimulação cognitiva, né? Esse é um certo mito, né? Vamos fazer palavra cruzada que você vai estar bem protegido, né? Na verdade, não é um único estímulo mental que te protege de uma doença. Então, se você é muito bom em caça-palavras, muito legal. Mas talvez você não esteja treinando teu processo de memorização. Entendi. Né? A leitura é muito legal para você atentar, fazer, sei lá, mais sinapse, enfim. Mas se você não parar para lembrar o que você leu, não está fazendo estímulo de memória. Né? Então, hoje se fala muito em tarefas de duplo estímulo na geriatria, na educação física com a fisioterapia. Então, durante o teu processo de exercício físico, você está fazendo algum trabalho de exercício mental, pensando em cores, tentando memorizar uma sequência numérica, uma sequência de palavras, porque esse duplo estímulo, essa variação de estímulos que é o grande segredo. Se fosse, né, só ser bom no dominó, no sudoku, ser bom no dominó, né? Não é um estímulo, a gente precisa de vários, né? Tanto é que Mas então dá como para atuar de forma multidisciplinar, como tu tá falando aí. Muito, e hoje em dia o sinal aí, por isso que eu acho interessante que às vezes a gente tem que ser mais cauteloso no sentido de procurar ajuda se a gente achar que tá errado, porque se a gente, né, como profissional de saúde, entender que tem alguma coisa que tá indo pro caminho errado, quanto mais precoce eu mexer ali, quanto mais buscar estímulo cognitivo diferente, melhorar o sono, melhorar a interação social, buscar controlar as doenças crônicas, ali que a gente vai conseguir desandar o que está indo para o caminho errado. Eu achei outra coisa super importante que tu falou e que eu pego muito no pé das minhas pacientes no consultório, mas que eu vejo que é difícil elas procurarem a minha orientação, né? Porque é o sono. Então eu vejo, acho que assim, principalmente na mulher, né, na pós-menopausa, elas têm um declínio muito importante da qualidade do sono e do número de horas, e isso incomoda elas e muitas vezes, né, tem que investigar uma apneia do sono, uma síndrome de pernas inquietas, ou às vezes até medicar para dormir, e eu encaminho, às vezes vai no especialista do sono, porque foge totalmente da minha área, e daí vem na consulta que vem, não, doutora, eu não fui, não, né, e daí a gente fica ali capinando, e daí olha o que aconteceu recentemente, essa semana, eu tenho uma paciente minha com câncer de mama, e que ela já vinha com um sono ruim, em medicação, e ela, com o estresse do diagnóstico, ela ficou 5 dias sem dormir.
o que que desencadeou? Um quadro agudo de hipertensão, de dor crônica, foi parar na emergência e eu tive que sentar com ela e falar assim, amanhã tu vai para o especialista do sono, porque realmente eu já tinha usado o meu arsenal terapêutico que eu conheço, de drogas indutoras de sono, e eu tive que sentar para ela explicar assim, ó, é vital. Igual comer, dormir é vital. E então eu achei bem importante tu falar, as pessoas realmente elas se incomodam, mas elas não. Parece que elas não têm aquele gatilho, não sei se é porque é mais um profissional médico, enfim, eu não sei, eu vejo que a gente ainda fica ali meio igual um hamster numa ratoeira, assim, tipo, vamos dormir melhor, e fica, a gente pede pra tirar a televisão do quarto, mas eu durmo com a TV, a gente pede pra meditar, mas que coisa tola, não quero meditar, eu acho bem difícil abordar isso, assim. É muito, né? Eu sempre penso que quem sempre teve certo foram os nossos pais, né? Que falavam, não, se você tem prova amanhã, você tem que ter uma boa noite de sono. Não Uhum. vai estudar até tarde, né? Dorme para poder ir bem na prova amanhã. E, na verdade, isso hoje tem uma fisiologia, né? Bem explicada, né? A gente tem as nossas fases do sono, sono Uhum. não REM, sono REM, e a gente só consegue fazer um reparo da degeneração e de estresse oxidativo cerebral na fase profunda do sono não REM. E aí, com esse nosso sono agitado, às vezes com muita apneia, preocupações, estresse, ansiedade, a gente não alcança essa faixa profunda do sono. E dali que aumenta muito o estresse oxidativo, o processo inflamatório que desencadeia ainda mais a formação dessas placas de beta-amiloide que estão relacionadas com a doença de Alzheimer, por exemplo. E além de mais isquemias cerebrais que podem acontecer em casos de apneia do sono, né? Então, assim, ainda não está nos 12 fatores modificáveis em relação a declínio cognitivo que a gente fala hoje em dia, mas eu espero que entre logo isso, Uhum. porque se a gente não dormir bem, a gente vai ter desempenho cardiovascular pior, muscular, mental, depressão e assim vai. E daí tu falou bem no comecinho da nossa conversa sobre meditar. Isso realmente tem um impacto, né? Tem, tem muito. Tem alguns estudos, como eu faço bastante alteração cognitiva, né, a gente busca estudos que são não só medicamentosos, né? Porque quando a gente Uhum. começa a medicar hoje em dia, a doença já está muito Uhum. avançada. A gente está tentando segurar o que já foi, o estrago já Uhum. foi feito, certo? E aí o que a gente tenta buscar é medidas não farmacológicas. E uma das intervenções recentemente saiu é a mindfulness, é a É. meditação. Então, em pacientes que ainda têm uma reserva cognitiva para isso, trabalhar nesse processo de meditação tem já benefícios aí melhorando cognição, autonomia e retardando o avanço da doença. Então, eu vou deixar aí a dica para quem está nos escutando, porque muitas vezes eu acho que o médico fala, medita, faz o mindfulness, né, tira a tela. Uma vez eu perguntei para ele era não é médico, ele era um colega que faz essa parte mais integral, assim, do cuidado do Einstein. Eu fiz uma live com ele e eu perguntei, mas que é a diferença do mindfulness, né, para meditação? Ele falou que é só um cara conseguiu fazer de um jeito que fosse protocolado para colocar em estudo, mas qualquer tipo de meditação vale, Uhum. né? E dá uma relaxada nesse final do dia, né? Porque realmente, assim, quer ver perder noite de sono é pegar o celular para tipo dar uma checadinha, né? Não, a gente perde, então imagina, né, a pessoa que já tem uma dificuldade de perder o sono. Então, eu acho que esse alerta do sono é muito, muito, muito importante para quem quer viver bem, né, e com qualidade. E daí outra coisa que tu falou bastante aqui no comecinho que a gente falou, na verdade, foi da autonomia. Uhum. E isso é nítido no consultório, né, Rodrigo? Pacientes com 60, 70 anos que vêm, sentam, levantam na maca com facilidade, aquela que tu pergunta assim, que ajuda, que tu tem medo que caia quando vai subir na maca, numa escada. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa autonomia do idoso, né? Da importância de ele conseguir fazer as coisas sozinhos, e o que a gente pode fazer para ajudar. Eu sempre falo e tento mostrar para quem não é do dia a dia da geriatria que a autonomia vai depender não só da tua mente e não só do teu corpo. A gente vai ter autonomia, às vezes, cognitiva e vai ter autonomia funcional. Então, a gente precisa. Então, que a gente vê, né? A gente vê Uhum. demenciados com Alzheimer muito bem, Uhum. caminhando, correndo, fugindo, né? Até Uhum. tem os pacientes muito bem cognitivamente e Acamados, né? sarcopênicos, sem massa muscular, enfim. Então esse é o equilíbrio do que a gente busca. E como que a gente vai fazer isso? Na verdade, é juntar tudo que a gente está falando. Ter um bom acompanhamento médico, buscar prevenir as doenças, né? Tentar fazer teus exames de rotina adequadamente,
buscar prevenir infecções que são comuns no paciente idoso, né? Então, a gente entende que nós, 40, 30, 40 anos, a gente tem um processo infeccioso, ok, é rápido. Para eles, pode ser um degrau que não volta mais. Então, prevenir uma pneumonia, às vezes, trabalhando em imunização, um herpes zoster grave, o antigo cobreiro, né? Que pode acabar com a qualidade de vida. Isso também é preservar a tua autonomia, né? Manter tua interação social, manter tua conversa, buscar conhecer novas coisas, isso é manter tua autonomia. Ir para academia, buscar melhorar tua massa muscular, também é um processo de autonomia. Não se deprimir, buscar ajuda caso tu esteja num estresse importante, também é forma de manter a autonomia, né? Então, tudo isso, ir num oftalmologista, ver como é que tá a tua visão, é uma forma de manter a tua autonomia. Fazer um check-up auditivo também vai garantir a tua autonomia, né? Fazer teu check-up odontológico também, tudo isso remete à autonomia lá na frente, porque a gente acha que parece que não, mas a autonomia depende disso. Só que a gente não É. sente porque a gente tem. Eu vou contar a minha autonomia. Eu sempre fui míope, né? Usava óculos, lente e eu operei. E assim, realmente assim, é uma coisa. Eu vou ter que usar óculos em algum momento, né? Não vai ter jeito. Mas assim, é só uma coisa assim que tirou da minha vida, que era uma coisa assim, meu Deus, eu ia num lugar, daí a lente incomodava, daí eu não enxergava, fazia careta. E assim, eu me impedia às vezes de fazer coisas porque, eu não consigo fazer por causa da minha visão. Eu tinha um grau alto e realmente às vezes são coisas que a gente não valoriza, né? Quer ver perda auditiva, né? Nossa senhora, eu tenho um problema, assim, bem sério, o Rodrigo sabe, mas as pessoas, elas ficam reclusas, né? Sim, sim. Eu tenho um familiar que ele ficava recluso nos eventos de família, e daí vem as telas, né? Ficava ali, hoje em dia ele socializa de outra maneira, assim, então muda bastante, né? A coisa de dente, né, Rodrigo, que tu falou, da cavidade oral, da importância, né? A gente só vai perceber lá na frente se a gente perder a autonomia de mastigar, Uma entendeu? coisa assim que pra gente, mastigar, quem que tem Exato. dificuldade de Ninguém mastigar uma pensa. carne, né? Isso, ninguém Olha que pensa. importante a gente ter esse cuidado global. Claro, isso exige, às vezes, muitos médicos, né? Dentista, fisioterapeutas. Mas eu acho que quando pensa em saúde, a gente precisa dar uma investida nisso, quem tem acesso, né, Rodrigo? E quem não tem, lutar pelos seus direitos também. Porque olha quanta coisa que a gente consegue mudar e imagina, eu nunca nem ia pensar no Sim, dente, na isso, dentição. exatamente. E faz Né? parte da nossa autonomia, né? Aham, Você com mastigar, você certeza. sair e poder fazer um almoço em família vai depender de você ter uma boa mastigação, às vezes, né? Uhum. E Porque. todo mundo que trabalha em emergência já pegou alguém com casos graves, né, de Uhum, obstrução de via aérea por não conseguir mastigar, né? exatamente. Então isso é uma coisa que é frequente ainda na nossa população. Tu falou 2 ou 3 vezes aqui de uma coisa que eu já fiz um podcast com o Ricardo Rebolho, né, que é clínico geral, e ele também falou disso, da solidão. Uhum, E a gente percebe, ontem mesmo, ontem, quarta-feira, eu atendi uma paciente muito antiga minha, e ela perdeu a mãe, que era uma pessoa muito próxima dela, e ela falou que estava se sentindo só. uhum, E como que a gente pode ajudar, né? Como que a gente. Eu vejo que algumas pessoas se recluem, eu vejo isso mais nos homens, posso estar enganada, a partir de uma certa idade, quando se aposentam, meio que parece que a vida estagnou, né? Que não podem fazer mais nada. Eu penso ao contrário, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer quando eu me aposentar. Mas como que a gente pode ajudar essa paciente? E como que a gente pode abordar uma solidão? Você trabalha muito com oncologia, né? E a gente Uhum. tem vários fatores de risco para casos de câncer oncológicos, né? E hoje a gente tem estudos, né? Comparando a solidão ao tabagismo, ao alcoolismo, né? Haja vista que tem um fundo, uma fisiopatologia envolvida, né? De aumento de estresse oxidativo, pior aumento de cortisol e provas inflamatórias. E que não só causam diretamente a lesão no corpo, mas vão fazer com que tome outras atitudes. Então, esse paciente mais isolado, provavelmente é o paciente que menos vai no médico. Se vai menos no médico, Uhum. deixa Já as não coisas. procura ajuda, né? Perfeito. Então, deixa as coisas mais lá na frente. Se ele não, ele se isola e não vai ter interação com outras pessoas, ele vai acelerar a perda mental e cognitiva dele, né? Então, isso vai levando uma série de casas. Se ele está mais isolado, ele não vai fazer exercício físico, Uhum. né? Então vai piorar a sarcopenia, vai piorar a reserva de massa muscular. Então é uma sequência de eventos que leva à solidão que a gente para pensar, opa, é um problema grave. E aí, como que a gente vai fazer isso com o idoso? Vamos jogar tudo na responsabilidade de ter uma família presente? Não,
não dá mais, né? A gente E tem... não vai dar nos próximos Não dá. anos, né? A Não. nossa geração tá mudando. Nós somos pessoas, eu acho que assim, não é tanta gente que casa, hoje em dia que tem filho, isso vai mudar mais ainda, eu acho. Então, assim, ter uma estrutura familiar social legal, é interessante, interagir os netos, né, com aquele idoso, é muito legal. Mas não dá mais para esperar só da família, né? Porque os filhos vão viver mais tempo, vão estar na ativa trabalhando. Então, a gente tem que buscar conscientizar essas pessoas que a rede, por fora disso, vai ajudar. Hoje em dia, voluntariado faz a diferença para eles. Então, muitos grupos de voluntariado se unem e a gente vê várias pessoas idosas ativas em grupos de voluntariados. Grupos religiosos são muito fortes, né? A religião ainda tem um peso muito grande no idoso e isso faz com que eles possam ser resgatados dessa solidão. Buscar, tentar mostrar meios de comunicação, né? Porque querendo ou não, Instagram, Facebook é uma forma de De não se interação isolar. social, né? Querendo ou não, pode ter seus defeitos, pode Sim, ter mas a os gente também tem que milhares de usar o que a golpes, gente né? tem, né? Mas é uma ferramenta, né? Até para estimular eles, né? Então, a gente vai ter que mostrar para eles que esse isolamento só vai acelerar um envelhecimento sem qualidade. Então, se a gente pode reverter disso e transformar uma vida mais autônoma, vai ser com interação social. E falando um pouquinho assim de exames médicos, né? Primeiro, vamos até voltar bem no comecinho. Qual é a idade que eu considero hoje em dia idoso? No Brasil, 60 anos. Tem que mudar isso, né? Ah, sim. Porque a gente precisa de vaga de estacionamento, né, Rodrigo? Eu brinco, meu Deus do céu, meu pai ele sobe a escada mais rápido do que eu. É sacanagem, mas brincadeira. Então, 60 anos, tanto para mulher quanto para homem, né? E existe, a partir dessa idade, algum exame específico? Agora que você é uma pessoa considerada idosa, vai incluir algum outro exame? Eu acho que não tem assim, a gente tenta fazer uma medicina mais individualizada Sim. possível, né? Mas tem coisas que não vão sair nunca do pacote básico, né? Prevenção para câncer, né? Tua área aí, né? Mamografia, né? Não tem como questionar isso, né? 60 a mais faz parte, né? Prevenção de câncer de cólon, né? Com colonoscopias, enfim, sangue oculto nas fezes para quem não pode fazer. Câncer de próstata para homem, PSA, toque retal e eventualmente, enfim, cada caso é um caso. Toda a parte de hemograma para ver parte de anemia, colesterol, glicemia, a parte do fígado, a parte renal que vai alterando com o envelhecimento, tudo isso é feito. A gente prioriza densitometria óssea para as mulheres, né, principalmente na pós-menopausa, porque aumenta aquela fraqueza do osso, aquela osteoporose que pode impactar em fraturas lá na frente. Para homens, a gente joga isso um pouquinho mais para frente, 70 a mais. Se tiver fator de risco, baixa testosterona, a gente antecipa um pouco para quem fuma, né? A parte de ultrassom abdominal, uma vez no ano também é interessante, para avaliar o macro em relação ao fígado, aneurismas, rins. O que mais que a gente pensa? Eu acho que é mais ou menos isso, né? E a parte cardiológica também super Perfeito, importante, check-up né? cardiológico. Fechado. Acho que isso aí não. Eu brinco com as minhas pacientes, elas entram, eu venho acompanhando às vezes elas de longa data, daí chega nos 40, né? Aumenta o meu número de exames. Não tem jeito, né? Numa medicina privada, claro que a gente sabe que, né, de várias nuances de prós e contras de fazer exame, mas aí eu falo, vai aumentar, cada 50 vem um ENTA, vem um pouquinho mais, né? Porque a gente vai incluir daí uma colonoscopia que ela não fazia, vai incluir, e a gente também está tendo cada vez rastreamentos mais precoces por causa das doenças, né? Então, a colonoscopia agora é mais cedo, a mamografia agora entrou no SUS a partir de 40 anos, que era uma coisa que a gente não tinha só no privado. Então, todas essas prevenções têm começado mais cedo, né, Rodrigo? Não citei, mas a gente tem que estar sempre atento à questão da vitamina D para a saúde osteomuscular no idoso é muito importante, né? Muitos ainda não fazem reposição em relação a isso, a gente tem Fazem irregular, né, Rodrigo? irregular. A função da tireoide também, hipotireoidismo é bem comum e tem impacto aí cognitivo, né, funcional também. Então são exames que tem que ir colocando aí conforme vai passando
passando os anos. Tu falou da osteoporose e eu também tenho um podcast aqui para quem está nos seguindo, que foi com uma reumatologista, uma fisioterapeuta e um educador físico. Legal. Só falando de saúde óssea, eu recomendo que todo mundo assista, porque também é algo que eu vejo um pouco de dificuldade, assim, às vezes a adesão ao tratamento, porque como é silenciosa, aí agora eu mudei minha abordagem no consultório. Eu falo, sabe aquela amiga que perdeu a mãe porque fraturou o fêmur? Que é assim que acontece, né? Isso não pode acontecer. Isso foi uma falha de tratamento, Verdade. né? Então, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, elas, como não dá dor, né, não dá sintoma, não é visível algumas alterações na gente, e doença cardiovascular é muito assim, né, Rodrigo? Também. Colesterol, pressão alta, eu vejo que, às vezes, as pessoas, né, não se preocupam tanto, né? Eu acho que a nossa geração mudou um pouquinho, a gente tem medo do colesterol, né, por exemplo. Perfeito. A gente tem medo de ter uma pressão alta, não é uma coisa que vai entrar de forma agradável na hora que a gente precisar tomar alguma medicação, e que vai ter que tomar, né, em algum momento, Sim. dependendo da história familiar, mas eu acho que isso tem mudado. Tem alguma vitamina, tu falou da vitamina D, né, que é importante no idoso, principalmente pensando nessa saúde óssea. Tem, assim, a gente vê, né, lá no meu consultório, elas vêm já com ômega 3, elas vêm com coenzima Q10, e a gente sabe dos estudos, né, mas o que tu acha realmente, assim, que pode impactar? Pensando que, óbvio, a pessoa já tá comendo bem. Que isso a gente sempre vai falar, né, primeiro tem que comer fruta, verdura, mas tem alguma coisa, assim, que a gente pode incluir, que tem um grau de evidência um pouco melhor? Assim, ó, coisas que não tem mais dúvida que em relação que tem que estar corrigido e bem suplementado, vitamina D, saúde imunológica, Tem estudo de neuroproteção. câncer de mama também, então é Sim, importante mesmo. sim, né? Até a resposta oncológica positiva, né? Acho que isso não pode mais faltar, é uma coisa básica que a gente precisa ter. Nas questões de declínio cognitivo, a gente enfatiza muito a questão da suplementação de vitamina B12, que também impacta negativamente. Querendo ou não, a gente, como o idoso, a capacidade de absorção ali da mucosa gástrica, intestinal reduz, então é muito comum que eles tenham essa deficiência. É bem comum mesmo. Não no repor, por repor não, né? Mas os casos que tem deficiência, é muito interessante a gente E manter eles esse... mudam o paladar, né, Rodrigo? Eu Sim. percebo que algumas pessoas falam, eu não gosto mais de comer muita carne. Não, é difícil. Aham. Então, isso eu acho interessante. Aí agora, partindo no macro, assim, né? Que a gente sempre vem a questão do ômega 3, coenzima Q10, enfim, assim. Acho que a gente nunca vai ter um consenso em relação aos estudos, né? Os cardiologistas são muito céticos em não usar ômega 3. O que eu entendo assim, ó. Se tu estás usando um suplemento, mas que tu tá buscando enquadrar tua qualidade de vida ok, eu vejo com bons olhos. Agora, se tu tá buscando tomar 3 cápsulas ômega 3 para ir lá no McDonald's, comer 3 vezes na semana, tomar cerveja direto, fumar, aí eu falei, aí não tem lógica, né? Agora, o paciente que realmente está buscando ter uma prática de exercício físico, quer suplementar, quer tomar uma creatina, por exemplo. O idoso, né, vem perguntando, posso tomar creatina? Claro que pode. Não é para benefício neuroprotetor, mas é para melhora da tua resposta muscular no treino. Pode tomar. Mas aí tem que fazer atividade física, Exato, né? exato. Não, né? No contexto E disso. porque também é difícil, né? Eu vejo na minha casa, assim, a gente tem uma alimentação muito saudável, mas obviamente não estou contemplando todos os nutrientes. Né? Então eu acho que é difícil a gente avaliar, e a gente está falando aqui de estudos, né? Porque a gente gosta de ter a coisa mais robusta que existe, né? Mas eu acho que a gente pode individualizar alguns casos. A questão hoje, que é o grande desafio, como tu falou da questão do paladar, é o aporte proteico adequado para o idoso. Né? Se a gente não tiver o aporte proteico adequado, esse idoso ele vai perder a massa muscular. Então, isso, fala pra gente dessa sarcopenia, o que é, para o público entender, e da importância disso pro idoso. Assim, ó, depois dos 30, 40 anos, eu e tu, a gente já tá perdendo a massa muscular Sim. naturalmente. Ok? E a gente percebe. Faz parte. Só que isso é um pouco mais pronunciado depois dos 60, 70 a mais. Então é um processo natural que aconteça. Por diversas questões, isso é estudado, assim, absurdamente, tá? Porque isso leva mais pra frente, só pra vocês entenderem, uma questão chamada fragilidade do idoso. Considerar o idoso frágil só porque ele é magrinho, coisa e tal, não é mais isso que a gente pensa, né? Fragilidade é uma coisa muito mais robusta. Envolve piora da resposta inflamatória, maior risco de quedas, maior risco de infecção. E das questões da fragilidade no idoso é a reserva de massa muscular. Então, esse termo que está ficando famoso, a sarcopenia, é isso. É uma coisa que vai acontecer. E por que acelera muito mais no idoso? Porque para a gente combater a sarcopenia, a gente precisa de um bom aporte proteico. E aí o idoso não come a carne que precisa, não come o frango que precisa. Eles não comem, né? É incrível isso. Não. E aí, então isso vai acelerar a perda da massa muscular, porque o alimento do músculo é proteína. Se você não tem lá
o que se coloca hoje em meta 1 a 1,2 gramas por quilo de peso, baixo, para tentar manter, é muito difícil isso no idoso. Então, por isso que vem a questão de, às vezes, você sugerir um whey protein, por exemplo. Né? A gente pede na geriatria para que se utilize mais o whey protein hidrolisado, que é a forma de mais fácil absorção para o idoso, mas que é bem visto porque vai ser, numa medida, 20 a 40 gramas de proteína no dia. Então, está combatendo o processo, né? Então, mas também não vai adiantar nada você comer se você não buscar o treino de força. Então, hoje, o grande pilar do combate à sarcopenia é o que a gente está brigando para levar os idosos a treinarem. Não só na musculação, mas mesmo em casa, mas tem que ter treino de força muscular. Ir para Pilates para fazer um alongamento e conversar com a professora. Eu brinco que é para conversar. Não dá. Não dá. Não e vai a gente ganhar. vê isso, né? É legal assim. para socializar. Sim. Mas E tem pilates que realmente a gente ganha muita força, né? Assim, eu acho que depende. Eu queria ganhar mais músculo, né? Então eu fui num colega médico, especialista, que falei, poxa, eu faço academia todo dia. E eu já comecei a perceber isso. Eu falei, não tô ganhando músculo. E daí ele falou assim, Rebeca, mas assim, tu tá cansando na academia? Eu falei, não, fico muito cansado. Então, aumenta teu peso, ele falou. Então tu tem que fazer aumento de peso toda semana. E a gente às vezes tá no conforto da atividade física, na verdade. Perfeito. Né? A gente faz, mas a gente tá no conforto. Perfeito. Né? Eu acho que também tem que sair um pouquinho da zona de conforto. Mas é difícil, né? Assim... Mas lá na frente a gente sente. Nunca esqueço uma viagem que a gente estava fazendo, um casal de idosos na minha frente. Parecia idoso frágil. Parecia, mais magrinho, assim. Falei, oi, será que... Aí ele estava na minha frente, a Maia estava na minha frente. Cara, ele pegou a mala dele na minha frente e colocou na subida no finger ali do computador. Meu Deus, com uma facilidade. Eu falei, opa, esse daí tem reserva. Então, ó, pessoal, musculação, proteína, a gente tem essas novas fórmulas, né, que bom que a gente tem, né, eles é bem engraçado, né, porque as pessoas ficam, eu pergunto às vezes do remédio, eles botam whey pra mim agora. Legal. Eu falo, não, mas assim, eu falo, não, mas o whey não é remédio, é suplemento, né, alimentar, e que bom, e o whey, ele fica nessa coisa de toma ou não toma, eu falo, não toma, mas não tem problema, é proteína, né, uma coisa segura, né, Rodrigo? Mas é bom eles trazerem pra gente, né, porque daqui a pouco eles estão tomando, sei lá, 10, né, sei lá quantos scoops de proteína, e daqui a pouco vai passar para patamar, né? Mas é bom trazer isso pra gente, né? É interessante, isso é muito legal. Então, e a sarcopenia eu acho que é a palavra da vez, né? Assim, acho que obesidade, sarcopenia são coisas que a gente agora tá entendendo como doença, né? Que a gente não olhava, eu digo a comunidade médica, não olhava tanto com esse olhar e essa atenção, né? Assim, só para quem tá vendo, assim, eu faço ainda terapia intensiva, né? Então, antigamente a gente sempre... É o médico da UTI, pra quem não sabe. E aí é o geriatra da UTI. E aí, lá atrás, a gente perguntava qual a idade do paciente, né? Hoje em dia não se fala mais na idade, né? A gente tem uma escala clínica de fragilidade. E aí a gente pede pro colega que tá pedindo a vaga qual que é o nível de atividade física que esse idoso faz. Olha isso. Entendeu? Então, se ele é um idoso de 90 anos, mas que está fazendo só fisioterapia de treino 3 vezes na semana, ele deve ter prognóstico melhor de um cara de 70 anos que não está treinando e está com dificuldade para sair da cama. Olha que interessante isso. A gente utilizou muito essas tabelas na pandemia, né? Quando deu aquele caos, né? Do Covid, de escolher vagas. Manejar o paciente, né? Mas isso hoje em dia, todo paciente que entra numa UTI, muitas vezes é colocado nessa escala de fragilidade. E a gente entende que os pacientes fitness, que praticam exercício físico 2, 3 vezes na semana, têm um desfecho muito superior, independente da idade. Né? Olha que importante, né? Não tem jeito. Todo podcast que eu faço aqui, de qualquer assunto, até a dermatologia falou, atividade física e alimentação, né? Então, a gente bate muito nessa tecla e eu acho que antes... Quando nós nos formamos, né, Rodrigo, a gente não tinha esse olhar, né? E eu vejo isso às vezes até nos meus alunos. Às vezes eu pergunto, e a paciente está fazendo atividade física? Não perguntei. Porque a gente era mais focado em doença e a gente quer prevenir as doenças agora. E daí... Aí vem o boom da atividade física. Tu falou do Covid e tu tinha falado anteriormente de algumas vacinas. E eu recentemente assisti uma aula da vacinação mostrando diminuição, inclusive, de desfecho cardiovascular, né, das vacinas atuais.
E daí eu brinco com meus pacientes que eu falo, é igual criança, né? Igual eu paguei pro meu filho ali a carteirinha lá para fazer a sua imunização. A grande diferença, eu acho, que do idoso é a falta de acesso do SUS de algumas vacinas, de muitas, né? Muitas importantes. Mas que vacinas que o idoso tem que fazer? Então, tu tinha falado do herpes zoster, né? Façam. Então, só a base disso. Por que o idoso tem que vacinar? Porque a resposta imunológica do paciente, a cada ano que passa, muda. Então, a gente não tem mais a nossa resposta imunológica às doenças que a gente conseguia. Isso faz parte do envelhecimento natural. Não tem como combater isso, né? Então, por isso que está crescendo a força. Mesmo sendo fitness, né, Rodrigo? Sim. Sim, Aí então, sim. Prestem atenção nisso. Claro que talvez o exercício já é comprovadamente Sim, claro, vai responder melhor, Perfeito. né? Mas mesmo assim, é um grupo mais suscetível. Então, assim, hoje não pode faltar vacina contra a pneumonia, certo? E daí fala das pneumonias, porque tem 1 trilhão de vacinas, 2023, 22, né? Então, assim, qual vacina? Hoje a minha escolha para o público, para o paciente privado é a pneumo 20. Dose única, bem ampla, várias cepas, é de escolha número 1, tá? Vacina contra a gripe. Existe também para o público privado uma vacina chamada Efluelda, que é criada para idoso 60 a mais, high dose. Então, ele garante a imunidade por 1 ano contra o vírus da influenza, diferente das outras, né? Que tem no SUS, sei lá, 6 meses estourando. Herpes zoster, né? Então, é uma vacina que tem um custo mais elevado, mas hoje a gente fala em proteção chegando aí a 10 anos de proteção, né? E o zoster tem impacto de dor crônica, né? E daí o idoso com dor piora, né? Piora declina muito. Eu tive um caso assim na família. Eu indiquei a vacina para um casal de idosos e a mulher fez e o homem achou cara. Porque ela é cara, infelizmente ela é, né? Mas eu brinco, vai lá, parcela e tá tudo certo. E daí, na outra semana, ele desenvolveu um herpes zoster. O que ele gastou de remédio para dor foi muito maior que a vacina. E até hoje ele usa remédio para pregabalina, etc. Faz aplicação de botox por causa da dor. Mas o que mais me chocou, porque como ele já é idoso, ele fez um declínio importante, assim. E, às vezes não volta mais. Às vezes não volta mais. Então, pneumonia, que tu falou, influenza, que é gripe, zoster, né? Zoster, que é o cobreiro, para quem não sabe. E aí tem uma que eu quero que cada vez mais a gente possa falar, que é contra a VSR, que é um vírus muito famoso pra gente, que é pai, que por conta dos pequenininhos terem bronquiolite, né? Só que esse mesmo vírus, ele responde no idoso, com um quadro bem parecido das crianças, faz muita chiadeira no peito e causa pneumonia. Hoje a gente tem uma vacina direcionada para esse vírus, também hoje com quase 3 anos já de proteção, com uma boa segurança, que eu também estou pedindo para fazer. Principalmente essa leva dos nossos pais e dos idosos que tem interação com seus bisnetos e netos, né? Sim. Que é onde transmite ali. Tem a questão da vacinação do Covid, que a gente orienta a manter. E basicamente, aí depois as outras... Fora as vacinações que a gente tem que fazer ao longo da vida, né? Tétano, hepatite, febre amarela para quem já fez, né? E daí discutir, né? Porque daí febre amarela e dengue 60 a mais não tem também estudos, né? A gente não tô recomendando ainda, assim. A gente precisa ter um pouquinho mais de segurança, né? Eu falei, olha, eu não tenho essa segurança para te recomendar. Mas assim, façam, né? Quem tem condições, façam. E alguma dessas... A influenza a gente sabe que está disponível no SUS. Pneumonia tem no SUS também. Tem, não é a pneumo 20. A gente teve uma chamada pública recente para poder trazer a pneumo 20 para o SUS, mas vai demorar ainda mas foi feito, né? Foram 2 chamadas públicas recentes para puxar a pneumo 20 para o SUS e a do herpes zoster para o SUS também. Mas aí na rede tem a pneumo 23, que é uma boa vacina. Entre não fazer, né, e fazer a 23. Só vai ter que fazer o reforço a cada 5, né, em geral. Então, assim, a gente também tem esse acesso gratuito à vacinação que muitos países não têm, né? Então, vamos usar, né? Para quem não tem acesso. Mas eu espero, assim, também que chegue no público, né? No SUS logo, porque a gente sabe também que é uma população que também perde o seu poder, né? Aquisitivo. Também. E daí tudo fica oneroso, né? Já tem que comprar mais remédio, já tem que fazer vacina, já tem que... Então, assim, acho que o SUS tem que ter um pouquinho de atenção aí para essa população. Também. Rodrigo, assim, o papo tá ótimo. Eu tenho dúvidas pessoais, né? Mas assim, eu vi um dia desses um
um post da Ana Michels, né, que é uma ex-modelo, que é geriatra, então ela ficou famosa por isso, né, que ela fez medicina, enfim. E alguém perguntou assim, com quantos anos eu tenho que ir no geriatra? E eu tenho uma amiga minha, né, que é nova, eu tenho menos de 40, que já vai no Dr. Rodrigo, porque ela queria um bom clínico geral. Ela até ia num reumatologista, porque ela queria um clínico. E daí eu falei, não, então, peraí, vamos encaminhar para outra pessoa, porque acho que não tem nada de doença, né, prevenção. Ela queria prevenir o envelhecimento dela, né, então ela quer entrar nessa idade aí de uma forma mais saudável. Então, a partir de quantos anos, assim, o ideal que a pessoa passe? Todo mundo tem que ir no geriatra? Então, primeiro responde essa pergunta aí para nós. Ainda não dá para botar isso como uma realidade no Brasil, mas... Tem poucos, né? Ainda a gente é uma classe, assim, menor do que as outras especialidades, né? Mas, não... Obviamente, a minha especialidade, né, mas a gente tem um olhar um pouco mais amplo em relação ao paciente idoso, né? Então, todo idoso que pudesse ter um geriatra seria muito legal, né? Agora, como a gente conversou durante o podcast todos, né? As doenças que vão se manifestar nos 60 mais, 70 mais, 80 mais, não começam aos 60 anos. Vão começar com 30, 40 anos. Então, se a gente puder ter esse acompanhamento médico regular, nem que seja anual, a partir dos 30, 40 anos, a gente vai, pelo menos, ter expectativa melhor de vida, com mais autonomia e funcionalidade lá na frente. Isso eu não tenho dúvida. Agora, por que fazer com geriatra? Porque a gente também é clínico, né? Então, a gente acaba acompanhando. A brincadeira de quem chega para mim, que é mais velho, é ter certeza que eu sou mais novo do que ele, porque ele quer que eu acompanhe ele eu já escutei isso. Eu já escutei de uma paciente em comum nossa, que ela falou, não, eu quero que ele continue me acompanhando. Isso, tem que ser mais novo que eu. E tem alguma doença específica, assim, não, agora a partir de agora vai pro geriatra? De doença, tu fala? Não, acho que não. Eu acho que uma das coisas que a gente pode falar e que às vezes pessoas não entendem é que tem 3 especialidades que lidam com demências, né? A gente eu tive o meu fellow fora em demências, mas dentro da residência a gente é treinado para diagnosticar, tratar e acompanhar os pacientes com demência. E quem faz isso é o psiquiatra e o neurologista. Né? Então, isso eu sempre falo. Aí, por que eu acho que a gente faz isso muito bem? Porque a gente vai olhar não só a cognição, mas vai olhar todo o envolto, né? Imunização, reserva muscular, alimentação, check-up, tudo isso a gente concentra numa consulta só, né? É tipo pediatra, né? Na verdade, assim, quando a gente é mais novinho, a gente tem o pediatra, depois a gente para ali de acompanhar, e agora eu acho que depois de uma certa idade a gente precisa ter alguém que organize melhor aí o nosso envelhecimento. É isso aí. Bom, eu queria agradecer muito esse bate-papo. Eu ficaria horas conversando, porque, assim, primeiro que eu sou apaixonada por medicina. Segundo que eu acho que a geriatria não era uma área que me encantava, mas eu acho que ela vem muito com uma mudança de estilo de vida, de a gente mudar hábitos e não de tratar doença, né? Vem muito como uma medicina preventiva e que hoje em dia brilha os meus olhos. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a tua presença. Quem quiser mandar dúvidas, comentar, compartilhar com quem acha que seja importante essa conversa, depois escrevam aqui embaixo, eu mando pro Dr. Rodrigo para ele responder. E eu queria que tu deixasse teu recado final, junto com tuas redes sociais, teu contato, enfim, fica à vontade. Agradeço, eu acho que ter a honra de conversar contigo, né? A gente teve uma caminhada juntos, né? Saindo daqui, fomos para São Paulo, conquistando nosso espaço lá, depois voltamos. Eu acho que isso é muito legal. E trazer essa conversa sobre envelhecimento, né? Porque a gente vive num mundo de muita expectativa em relação à estética, enfim, é sempre assim. E aí parece que quando a gente vai falar do envelhecimento tem um preconceito, e eu acho que não é isso. A gente precisa aplicar a nossa resiliência, a gente precisa preparar nosso corpo e a nossa mente para o envelhecimento que vai acontecer. E se a gente tiver uma orientação, tiver um acompanhamento e fazer com que esse processo seja mais natural e autônomo, a gente vai ser feliz, né? A gente vai envelhecer feliz. O processo heterogêneo né? Mas existe um caminho a seguir e a gente está aqui para poder ajudar, né? Muito bom. Deixa teu arroba aí para quem quiser te seguir. Rodrigo... Tu sabe, às vezes eu tenho que checar. Rodrigo César. E tem lá, de vez em quando eu tô botando algumas coisas legais. Ele às vezes aparece, às vezes dá uma sumida, enfim, como todo bom médico, que às vezes a gente é engolido. Espero que tenham gostado e espero vocês novamente aqui no meu canal Pink Talks, sempre trazendo informação com qualidade sobre saúde, principalmente feminina, mas que engloba todas as pessoas. Até mais.